sendo ainda jovem, vestido com uma éfode de linho, e sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia quando o seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. Capítulo 3. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos já começavam a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos desta campanha, nesta noite, está lá no versículo 19 do capítulo 3. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, a primeira coisa que vamos tratar aqui nesta noite acerca da palavra é o contexto no qual Samuel estava inserido. Nós vamos ler no capítulo 21 de Juízes que a palavra de Deus vai relatar que naquele tempo não havia rei sobre Israel, porém cada um fazia o que era bem aos seus olhos. Meus irmãos, a nação de Israel que foi separada, foi chamada por Deus, não tinha um rei sobre eles, que dominava o povo, mas o próprio Deus julgava a nação, isto é, dizia o que era bom, o que fazia bem para aquele povo, para ser um povo diferente das outras nações, dos outros povos. Deus havia separado então a nação israelita para ser um povo diferente, um povo separado, um povo escolhido, santo, para que os outros povos viessem a adorar o Deus de Israel. Então, meus irmãos, a família de Samuel, a sua mãe, então Ana, que era uma mulher que escolheu adorar a Deus, sacrificar a Deus. A Bíblia mostra que ela era uma mulher estéril, mas ela ia de ano em ano adorar, sacrificar, oferecer ofertas ao Senhor. E quando ela ia no templo, então ela fazia uma petição para que Deus viesse abrir o ventre dela. E Deus abrindo o ventre dela, ela iria então dar um filho ao Senhor, ao serviço da casa do Senhor. Meus irmãos, aqui nos mostra uma família que escolhe servir a Deus. Como eu falei, o povo fazia o que era bem aos seus próprios olhos. Então as pessoas estavam deixando a palavra de Deus de lado e fazendo as suas próprias escolhas. Mas havia uma mulher que estava fazendo uma escolha que Deus estava se agradando. Deus se agrada quando nós escolhemos a sua palavra, a sua vontade. Deus está em um propósito, Deus está para responder a nossas petições quando nós escolhemos fazer a vontade de Deus. Então havia pessoas que já não escolhiam fazer a vontade de Deus, mas fazia as suas próprias vontades. E quantas pessoas estão decepcionadas, estão frustradas, às vezes estão com seus filhos longe, na perdição, porque fez aquilo que era bem aos seus olhos. Mas a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, mas a palavra de Deus não engana. A palavra de Deus salva, a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus transforma. Quem sabe você tem na sua família pessoas que estão longe, estão distantes. Nesta noite siga o exemplo desta mulher que tomou a decisão de estar no templo orando, buscando por um projeto que não era dela, mas um projeto de Deus em construir uma família, em ter filhos abençoados. Samuel estava então ali quando Deus opera, faz um milagre. O povo de Israel está disperso. O povo de Israel não está valorizando a palavra
de Deus, está tomando decisões conforme os seus olhos, está fazendo conforme a sua vontade, e isso vai trazer consequências, isso vai trazer problemas. E a Bíblia mostra, meus irmãos, então, que quando está no tempo, quando Samuel já está ali crescendo, a Bíblia mostra que o tempo que ele está vivendo é um tempo de apostasia, isto era, de desapego à palavra de Deus. Samuel foi dado ao tempo para servir, e a Bíblia nos mostra que desde jovem ele já servia na presença do Senhor. Duas coisas, meus irmãos, nós aprendemos. Primeiro, Samuel, ele sabia o que ele estava fazendo no templo. Ele sabia o que ele estava ali, meus irmãos, a exercer na presença de Deus. Ele se dedicava a ser um jovem diferente da sociedade em qual ele vivia. Por quê? Porque ele morava no templo. E juntamente no templo também moravam Ofni e Finéias, que eram filhos de Eli. E a Bíblia mostra, meus irmãos, que estes jovens eram jovens que cometiam pecados que Deus não se agradava. Então esses jovens davam um mau exemplo ali no meio daquela sociedade. Quantos jovens hoje estão entristecendo seus pais? Quantos jovens estão ali trazendo angústia, trazendo tristeza aos seus familiares? E assim eram esses dois jovens, traziam tristeza, angústia. Mas a palavra de Deus nos mostra que Samuel, ainda jovem, ele escolhia ministrar a vontade do Senhor. Ele preferia servir, estar ali pronto para obedecer a vontade do Senhor. Essa é a diferença de uma família que escolhe estar diante da presença do Senhor. Os filhos são bênção, os filhos são milagre, os filhos estão interessados na casa do Senhor. Ali estava aqueles jovens dando um mau exemplo, e Samuel poderia olhar para o exemplo daqueles jovens e se contaminar, e estar ali com eles pecando contra o Senhor. Mas ele decidiu: não, eu tenho um chamado, eu tenho um serviço, Deus me colocou aqui, eu estou aqui para ministrar, eu estou aqui para estar na presença de Deus. E a Bíblia mostra, meus irmãos, que Ana era uma mulher que investia no chamado do seu filho. Ana, meus irmãos, todo ano ia lá e fazia uma roupa, ali fazia, meus irmãos, uma túnica, fazia uma veste para Samuel. Todo ano Ana ia até o templo e preparava uma roupa para Samuel. Sabe que isso eu entendo que Ana dizia ao Samuel: a sociedade não quer servir ao Senhor, a sociedade não quer obedecer a Deus, o povo não quer estar sujeito a Deus, mas está aqui a tua veste, tu tem um caráter, tu tem compromisso, tu está aqui, tu tem que estar com éfode de linho, tu tem que estar aqui na presença do Senhor. Eu estou investindo em ti, eu estou colocando em ti a roupa que tu deve usar para estar na presença do Senhor. Muitas pessoas dizem: não, eu entreguei meu filho a Deus, agora está com Deus, agora é responsabilidade de Deus. Não, Ana estava lá investindo no seu filho, Ana estava lá investindo no chamado do seu filho, Ana estava vendo que Samuel era um chamado por Deus e ela investia. Então investe no teu filho. Não diz assim: filho, vai na igreja, mas você não vai, mas vai com ele na igreja. Investe no chamado que Deus tem na vida dele, investe no seu filho. Samuel valorizava a presença de Deus. Aonde outros jovens não queriam, davam um mau exemplo, Samuel estava ali na presença de Deus. Samuel estava ali fazendo a vontade de Deus. Samuel estava ali sendo abençoado. E a Bíblia mostra que quando Ana investe naquilo que é de Deus, ela é mais abençoada. Você quer ser abençoado, investe naquilo que Deus está botando na tua mão. O que Deus está botando na tua mão não é sempre carro nem casa, mas é teu filho na presença do Senhor.
Essa criança que saiu de ti na presença do Senhor para adorar, para estar na presença de Deus, para ser diferente de uma sociedade que diz que tem que ser feliz, que o importante é ter felicidade, mas estão perdidos, estão longe, estão dentro dos olhos de Deus, estão longe da presença de Deus, estão ali distante, pecando, e Deus está olhando para eles, está vendo o pecado. Mas quando Deus olhava para Samuel, a Bíblia diz que Samuel crescia entre os homens, mas crescia diante de Deus também. Deus se agradava de Samuel, Deus se agradava de Ana, ao ponto de dizer: Ana, tu é bendita, tu vai ter fruto, vai sair mais semente do teu ventre. A mulher que era estéril, agora tem filho, agora é abençoada. Investe no teu filho, investe na promessa, investe naquilo que Deus te deu, para que você seja abençoado. Agora nós temos um exemplo contrário, que é Eli, que está na casa de Deus, que era o sumo sacerdote, que estava ali, e a Bíblia mostra que os seus filhos estavam desagradando a Deus, e Eli até mesmo olha para os seus filhos e fala: meus filhos, por que vocês estão fazendo isso? Não é bom para os olhos de Deus. Vocês têm roubado das coisas de Deus. Vocês só quiseram desfrutar de algo de Deus, mas não querem viver uma vida reta. Quantas pessoas estão aí pregando uma vida que tem tudo, que conquista tudo, mas não querem ser fiel a Deus. Assim era esse jovem, pregava uma vida religiosa, pregava uma vida na presença, no meio do sacrifício, mas em vez de adorar, eles estavam desfrutando daquilo que não era para eles. Quantos personagens hoje estão pregando uma vida que não produz fruto, uma vida que não produz santidade na presença de Deus? Mas Samuel tinha um propósito. Mas Samuel tinha uma visão, Samuel tinha uma revelação, e é isso que essas crianças Deus quer dar, é visão manifestada, é palavra de Deus, para que eles não venham olhar para o artista, não venham olhar para aquele que está na mídia, não venham olhar para aquele que está em ascensão, mas não tem uma vida reta com Deus, porque cedo eles vão ser ceifados, cedo a erva vai murchar. Mas Samuel continuou na presença do Senhor. Eli estava ali: meus filhos, não é assim. Quantas pessoas estão dizendo: meu filho, não faz isso, meu filho, isso não é bom. Mas Deus não queria somente que Eli só viesse falar para os filhos que não era bom. Era para Eli tomar uma atitude drástica e tirar eles dali do ofício, do culto a Deus. Deus queria que Eli tomasse uma iniciativa mais firme. Muitas vezes nós precisamos ser firme com aquilo que é do Senhor. Eli não estava sendo firme, Eli não estava fazendo, meus irmãos, aquilo que Deus colocou em suas mãos, e ele foi punido por isso. Deus não quer que nós sejamos punidos, mas Deus quer que nós sejamos como Ana, que investiu, que lá trabalhava para uma túnica ou para uma roupa, para investir em Samuel e dizer: Samuel, está aqui teu ofício. É para isso que tu foi chamado. É mesmo que a sociedade não quer servir a Deus, mesmo que o povo não quer levar a sério, Samuel, tu tem um compromisso. Eu te coloquei para ser diferente, eu te coloquei aqui para ser um chamado, eu te coloquei aqui porque Deus tem algo contigo. Glória a Deus. E a Bíblia mostra, meus irmãos, que o jovem Samuel, ainda jovem, ele servia o Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia. Isso significa o quê? As pessoas não valorizavam mais a palavra de Deus. As pessoas até sacrificavam, até faziam rituais. É como hoje as pessoas até cantam, até choram, mas não tem apego à palavra de Deus. Tu olha, quem sabe lá nas mídias, em tudo que é lugar, é pessoas chorando, dizendo que amam a Deus,
mas os seus frutos não correspondem com aquilo que se prega. Assim era Eli, assim era Efni e Finéias. Eles estavam no meio do culto, no meio do sacrifício, mas eles não estavam fazendo corretamente diante da presença de Deus. E a Bíblia diz que a palavra era de muita valia, a palavra é escassa, não havia quem valorizava a palavra do Senhor, e naqueles dias não havia visão manifesta. O que era isso? Deus não tinha como se comunicar, Deus não tinha como dar uma visão, Deus não tinha como mostrar a sua vontade, porque não havia pessoas para Deus se comunicar, porque o povo estava distante da presença de Deus. Mas a Bíblia mostra que Deus quer falar com Samuel. Deus quer dar uma visão para Samuel. Deus quer dar uma visão para mim. Deus quer dar uma visão para essas crianças. Daqui a visão é a palavra de Deus. Isto é a visão manifesta, é a ação de Deus se comunicando com o homem. O Espírito de Deus se comunicando com o homem. Não é simplesmente um ato religioso, não é simplesmente estar nos cultos, mas é receber a visão de Deus, é receber a palavra de Deus. E naquele tempo não havia, mas Deus estava ali preparando para levantar Samuel para lhe dar uma visão. Uma visão de evangelho, uma visão de palavra, uma visão de vida nova, uma visão de tudo diferente, de nascer de novo da água e do Espírito, de mudança de vida, que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Deus tem uma visão para mim, Deus tem uma visão para ti, uma visão para essas crianças. Tem algo diferente. A Bíblia diz que ele estava ali, e a lâmpada do Senhor estava quase se apagando. Meus irmãos, ali havia uma lei acerca desta lâmpada. E a Bíblia mostra que era para as gerações perpetuamente. O povo trazer o azeite puro para o templo do Senhor, para que esse azeite mantisse a luz, a lâmpada acesa. Então havia um compromisso daquele povo de trazer algo puro diante de Deus. A Bíblia, meus irmãos, não quer só o coração. A Bíblia nos mostra que Deus quer tudo, que é o corpo, que é a alma, que é o espírito. Sabe o que Deus quer de nós nessa noite? Que nós vamos trazer o azeite puro, que é o Espírito Santo dentro de nós, fazendo morada em nossa vida, para que a lâmpada não se apague. E a lâmpada é a palavra de Deus. A lâmpada tem que estar acesa. A lâmpada precisa de azeite puro. Não pode ter mistura. É algo que Deus está nos chamando, está nos convocando para ter relacionamento com Ele. O povo já não estava mais trazendo. O povo já não estava mais se relacionando. O povo já não estava com pureza na presença do Senhor. Mas ali estava Samuel no templo. Ali estava ainda muito jovem, mas com responsabilidade. Ali estava ele muito jovem, mas com uma roupa adequada. Ali estava ele com muito jovem, mas com um caráter formado. Ali estava ele muito jovem, mas com uma família que investia. Não coloque a responsabilidade em Deus, não. Deus que te deu essa responsabilidade. Deus é que te deu esse compromisso de você investir no teu filho. Deus tem o melhor para o teu filho, o melhor para a tua família, mas você tem que compreender isso. Você tem que entender isso. Você também tem que investir. Você também tem que fazer parte. Não pode ser como Eli, que não fez parte dos pecados dos seus filhos. Não estava ali para repreender, para agir da maneira correta. Isso foi problema para ele. Isso tirou o projeto de Deus sobre a sua vida, sobre a sua geração. Mas, meus irmãos, Deus tem um projeto lindo conosco. Deus estava levantando Samuel para dar uma visão daquilo que havia acontecido, para dar uma visão espiritual daquilo que estava acontecendo no meio do povo. Que os nossos filhos, que nós
Vemos ter uma visão de Deus sobre o pecado, sobre o mundo, sobre aquilo que está acontecendo, e não vemos ser enganados, porque o Senhor tem um chamado conosco. O Senhor tem um chamado com essas crianças. O Senhor tem um chamado com as nossas vidas, mas nós precisamos ter visão, revelação do Espírito, para nós entender, discernir aquilo que Deus tem para com nós. E Deus vai dar uma visão para Samuel acerca do que estava acontecendo, acerca do pecado do povo, acerca daquilo que Deus não estava se agradando, acerca daquilo que Deus não estava de acordo. É isso que Deus quer fazer, meus irmãos, que essas crianças, elas cresçam sabendo o certo e o errado, sabendo, meus irmãos, que não existe um mundo relativo, que não existe uma verdade absoluta, mas existe a verdade, e a verdade é Jesus. O povo estava vivendo em um relativismo, que fazia o que era bem aos seus olhos, que fazia aquilo que queria, que fazia aquilo que desejava o seu coração. Mas isso é mentira do diabo. Tem uma verdade, essa verdade está sobre nós. Tem uma verdade que condena o pecado, que condena o mundo, e Deus quer nos mostrar, quer nos revelar, quer nos fazer diferente em meio a uma sociedade corrompida, em meio a uma sociedade que está longe da presença do Senhor. Para que essas crianças, mesmo lá no colégio, onde elas estiverem, onde há pessoas que não querem servir a Deus, mas elas estejam vestidas, elas estejam com traje, elas estejam diante de uma responsabilidade, diante da presença de Deus, dizendo: Senhor, eis-me aqui, fala que teu servo ouve. Senhor, eu estou aqui, me dá visão. Senhor, eu não te conheço ainda, mas me dá uma visão. Me dá uma visão de quem o Senhor é, de que o Senhor tem com a minha vida, de que o Senhor tem com o meu povo, de que o Senhor tem com a minha família, de aquilo que o Senhor tem com aqueles que estão perto de mim, porque eu quero algo do Senhor. Eu quero algo do Senhor na minha vida. É a visão segundo a palavra de Deus. É a visão segundo o chamado de Deus. E lá no capítulo 7, a Bíblia mostra, meus irmãos, que Samuel, passado 20 anos, porque a Bíblia mostra que o povo estava longe, e quando o povo está longe da presença de Deus, se tornou escravo, derrotado, se tornou, meus irmãos, ali um povo que estava sofrendo diante dos seus inimigos. Quantas pessoas estão sofrendo porque o diabo está ali atacando, está ali lutando, está ali enfraquecendo, tirando a fé, tirando a felicidade, atacando a família. E era assim que o povo se encontrava, porque se apartaram de Deus e perderam a presença de Deus. O povo perdeu a presença de Deus, perdeu a comunhão com Deus, e quando se perde, o inimigo ataca. E a Bíblia diz que passou 20 anos de um povo que estava sofrendo. Quantas pessoas estão sofrendo porque o inimigo está lutando, está vencendo, mas o Senhor não te fez um perdedor. O Senhor te fez mais do que vencedor em Cristo Jesus. O Senhor não te chamou para sofrer, para ser escravo, para ser humilhado pelo diabo, não. O Senhor te chamou para ser vencedor, para te obter êxito, mas tem que ser em Cristo, tem que ser na presença de Deus. E a Bíblia mostra que o povo começa a chorar, começa a se lamentar, começa, meus irmãos, a entrar na presença de Deus. E ali está Samuel com uma visão. Ali está o Samuel com uma solução. Sabe o que eu aprendo, meus irmãos? É que não foi só Ana que foi abençoado, porque teve Samuel. Samuel não foi somente ele abençoado, mas Samuel, por intermédio dele, por aquilo que Deus lhe deu, que foi uma visão, um povo, uma nação, totalmente foi abençoado. Deus tem muito mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos.
Deus tem milagres para alcançar por intermédio da nossa vida, por intermédio dos nossos filhos, porque dentro de nós está a palavra de Deus, está a visão de Deus. E a visão de Deus que estava na vida de Samuel era trazer o povo ao arrependimento, era trazer o povo a se relacionar novamente com Deus, porque o que estava lhe trazendo problema era porque o povo se relacionava com outros deuses, estava ali na idolatria. E a Bíblia diz no capítulo 7, versículo 3: então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os asterotes, e preparai o vosso coração, e servi a ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Quem sabe você está sendo afligido, não consegue sair de problemas. O Senhor está te dando a revelação, está te dando a visão. É momento de tu abandonar esse mundo, abandonar esse sistema maligno e se converter ao Senhor. Aí está uma visão. Não é você cumprir promessa, não é você levar um sal, levar um óleo, levar qualquer coisa, não. É se converter na presença do Senhor, é deixar os deuses imundos, pagãos, e se converter ao Senhor. Estava ali Samuel com uma visão de arrependimento, de revelação. Estava ali Samuel sendo uma ponte, um canal de bênção para que o povo viesse a ser alcançado. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os Astarote e serviram só ao Senhor. E disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa e orai por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa e tiraram água e derramaram